Olá, eu sou Daniel Diógenes, diretor da Clínica Ferti Baby Ceará, e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante: como o sistema imunológico afeta a nossa fertilidade. A ligação entre o sistema imunológico e a fertilidade humana é motivo de estudos há muito tempo. Diversas pesquisas têm, ao longo dos últimos anos, tentado entender se e como o sistema imunológico teria alguma influência sobre o início de uma gravidez. As teorias levam em consideração o fato do embrião ser uma espécie de corpo estranho ao útero, ao corpo da mulher. E isso seria, em algumas mulheres, a causa de uma perda gestacional ou de uma falha nos tratamentos de medicina reprodutiva, como a fertilização in vitro. Hoje em dia, nós temos escutado muitas pacientes buscando explicações e perguntando a respeito das células NK, que são as células natural killers. Qual seria a influência dessas células na implantação do embrião? A teoria seria que essas células seriam capazes de atacar esse embrião, não o reconhecendo como parte do corpo materno, impedindo uma implantação embrionária ou impedindo o desenvolvimento embrionário após a implantação, provocando uma perda precoce ou uma falha de implantação embrionária. Acontece que as natural killers são células que estão presentes no endométrio e que são responsáveis pela implantação embrionária. A grande questão é saber se essas células estão alteradas em número ou em quantidade, em qualidade ou não. E qual é o nível normal dessas células a nível uterino. Mas que elas fazem parte do processo de implantação embrionária, isso não há dúvidas. Anteriormente se achava que elas eram células inimigas, apenas isso. Eram células nocivas à implantação embrionária. Hoje já existe uma certeza de que elas são células amigas também, são células que precisam estar presentes para que ocorra uma correta implantação embrionária. Elas fazem uma mediação dessa implantação, da interação entre embrião e endométrio. Não se sabe ao certo o nível, a regulação delas. Algumas mulheres podem ter um nível maior de células NK, o que seria ruim, e outras mulheres poderiam ter menos células NK a nível endometrial, o que também seria ruim. Existiria um equilíbrio, mas esse equilíbrio ainda é motivo de estudos, porque nós não sabemos a real ação, a real influência dessas células. Uma coisa é certa, células NK não são tão nocivas como nós achávamos. É preciso que existam mais estudos, para que a gente conheça mais a natureza dessas células, para que possamos dizer o seu real papel na implantação embrionária. Um outro ponto é que muitas pacientes já chegam com um pedido de exames para avaliação dessas células a nível de sangue, a nível periférico, a coleta sanguínea para avaliação de células NK. A célula NK sanguínea não tem nada a ver com a célula NK endometrial, portanto não há como haver uma comparação. Se você tem um alto nível de células NK a nível de sangue, isso não significa absolutamente nada para o nível endometrial e existe uma confusão muito grande, indicando-se tratamentos que muitas vezes são desnecessários, como por exemplo o uso do intralipídio, o uso das imunoglobulinas. Substâncias que até hoje tem pouquíssimos estudos e pesquisas em cima delas e baixíssima comprovação científica de que essas substâncias utilizadas, quando se acha que existe um nível elevado de células NK, seriam responsáveis por uma melhora do padrão fértil dessa mulher. Então, o uso de substâncias como intralipídios, como imunoglobulinas, num diagnóstico por sangue periférico de células NK e até no diagnóstico de NK a nível endometrial por uma biópsia endometrial, não é algo que a gente possa usar hoje como parâmetro e como tratamento para possíveis alterações dessas células, mesmo porque nós não sabemos se essas alterações são mais benéficas ou menos benéficas. Um outro ponto da imunologia é a relação entre uma sensibilidade maior ou não da mulher às células de ataque do homem, os linfócitos paternos. E aqui entra o lado do que já se foi muito falado e discutido a respeito do chamado cross-match, que seria um teste em que você saberia se a mulher teria ou não uma maior sensibilidade aos linfócitos do homem. Isso levaria a um diagnóstico de uma sensibilidade não existente, levando-se ao uso de vacinas maternas, vacinas para a mulher com os linfócitos paternos. Vale salientar que isso sempre foi motivo de dúvidas e de questionamentos e nunca foi consenso na medicina reprodutiva no mundo inteiro. E que atualmente a Anvisa, o órgão que nos regula, proíbe a manipulação e o uso dessas vacinas a nível de Brasil. O recado que fica é que o sistema imunológico, sem dúvida nenhuma,
tem uma importância e tem um papel na implantação embrionária e na fertilidade humana. Que papel é esse? E se esse papel é mais benéfico ou é mais maléfico, isso a gente não tem como dizer. O que é fato é que nós não podemos hoje usar medicações achando que nós estamos melhorando o perfil daquela paciente, enquanto nós desconhecemos os efeitos dessas medicações e desconhecemos a real necessidade de uso das mesmas. Tem que se ter muito cuidado quando se avalia o sistema imunológico, porque hoje virou meio que uma febre. Quem faz um tratamento de fertilização in vitro, quem está tentando engravidar e não consegue, vence à mente a questão de um sistema imunológico que precisa ser avaliado. E muitas vezes a resposta não é essa. Nós precisamos olhar para o que nós temos de dados científicos e para o que nós temos hoje de comprovação científica nos guiando para o caminho certo. Um abraço.